respeito das perguntas que a gente está recebendo. A gente solicita, por favor, novamente, uma vez mais, vocês serem o mais objetivos, claros nas suas perguntas para o professor Waldo e fazer perguntas, tentar fazer perguntas no máximo de 5 ou 6 linhas. Senão as perguntas ficam muito extensas e a gente perde tempo e, bom, fica mais prático também para responder. Obrigada uma vez mais a todos. Ela não está aí, né? A Aurela. Hein? Quem é que tem contato com ela, sabe? Escuta, você bate aí para nós? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí autonomia, que é uma coisa que todos vocês têm. Que a liberdade aqui é a democracia, tá certo? Que é a capacidade de se autogovernar, o direito de assim tomar decisões livremente dentro de organização mais vasta, regida por poder central, por exemplo, ao modo do país onde seja cidadã ou cidadão. A autonomia da consciência, autonomia da vontade, autonomia educativa, autonomia evolutiva, autonomia realista, o autodidatismo, a intraconsciencialidade livre, a liberdade de ir e vir, a liberdade pessoal de escolha, o predomínio da interdependência sobre a dependência e independência, a evitação da subordinação ou sujeição amaurótica interconsciencial, a liberdade democrática, a saída da mediocridade, a inteligência evolutiva. Ó, mais uma vez, nós estamos falando da inteligência evolutiva. Eu quero dizer para vocês que na antagonismologia, ali, ó, antagonismo é autonomologia e heteronomologia. Tá? Antonomologia, está errado. É um U no lugar do M. Agora, quero dizer também que na caracterologia tem 7 categorias que a gente pode ver sobre autonomia. 7 tipos de categorias básicas. E a autonomia evolutiva da consciência, a partir do nível do autodiscernimento ou autolucidez, apresenta 2 faces, 2 pontos. A primitiva da consciência vulgar e a expansiva da consciência lúcida. A de vocês aqui, ó, a autonomia que a gente já está considerando, é a expansiva. Qual tipo de autonomia emprega você? Há meios de melhorar ainda mais tal emprego evolutivo? Quer dizer, então, a autonomia é um processo que a pessoa vai ampliando, pouco a pouco. Agora, com isso, ela amplia o livre-arbítrio e diminui o determinismo das leis do cosmos sobre ela. A base do processo todo, lá no fundo, é mais ou menos isso. A expansão do livre-arbítrio com diminuição do determinismo, do heterodeterminismo. Agora, nós temos aqui, nesse verbete, exatamente 3 páginas com 39 logias e 5 máximas. A Rosa, com a turma, pode aumentar mais 2 no antagonismologia. Isso é para dar de bônus aí, para ficar mais fácil, tá certo? Agora, aqui nós temos algumas perguntinhas que nós vamos aproveitar. Antes de tudo, eu queria saber, parabéns para você, estou sabendo da história, tá certo? Antes de tudo, eu queria saber uma coisa. Quem é aqui que tem contato com a nossa amiga Lorela? Tem alguém? Ninguém? Tem ninguém aí hoje? Você? Você entrega isso aqui, que isso aqui é para a irmã dela, que ela já viajou. Obrigado, viu? Mas, perguntas. Iniciante desde 2006, 4 tentativas de TENEPS, perseverante em EV e MOB, diário, de 20 para cima. Poxa, o homem é forte. Reiniciei TENEPS em 19/8 de 2008. Agora, não aguento mais os guias cegos. Li toda a codificação com revista psicológica. Ela está falando então sobre o espiritismo. Os autores franceses e outros, alguns do seu tempo, Chico Xavier, em tradução da FEB. Não frequento mais. Em 1975, tive precognição de viver na Bahia. Só hoje que sei o que foi que me aconteceu na minha mocidade.
Minhas projeções conscientes ainda não são para assistência. Só guia cego me levando para cemitério, para fazer medo, coisa que não tenho mais. Já identifico mais ou menos a sinalética deles, com CIP e reciclante. Olha, parabéns, você está no caminho, é por aí. Welcome to the club, não é? Welcome aboard. Nós estamos aí juntos, muito bom. Agora, o caso é o seguinte, como o senhor entende a adoção? O adotado tem necessariamente laços grupo-carnes anteriores com os pais adotivos? Se tem, põe coisa nisso. É mais do que isso. Quase sempre tem um processo do grupo karma, com, às vezes, interprisão e alguma coisa para ser feita, né? Algum débito que não foi saldado. Sou nova por aqui, estou chegando aos poucos, aprendi a fazer o EV, estou fazendo sempre. Observei que, ultimamente, tenho tido tanta contração muscular no corpo todo, que tem que parar para respirar. Aí inicio novamente, paro, respiro e assim vou. Depois o ambiente fica embaçado e cinza. Olha, isso que está ocorrendo faz parte do desenvolvimento do parapsiquismo. O nome técnico dentro da neurociência, isso aí é mioclonia, que é o processo clônico dentro do processo das células musculares e os problemas todos neurológicos. Agora, veja, isso faz parte do serviço. Uma outra coisa que faz parte, que não tem nada a ver com patologia, é muito importante falar, é que às vezes a pessoa pode ter pequenas extrasístoles fisiológicas, que ela está mexendo com o processo, aquilo mexe também no problema neurovegetativo, ou seja, cerebelar. Isso é normal, nós falamos disso há muito tempo, eu conheço essas coisas desde mais de 60 anos. Isso tem acontecido porque o desbloqueio parcial do meu fronto chakra, após o desbloqueio parcial do meu fronto chakra. Antes, quando bloqueado totalmente, fazia o EV, mas não observava nada diferente. Outra coisa que tem acontecido é que, em certos momentos, a pele do rosto, do local do fronto chakra, tem ficado avermelhada. Antes do desbloqueio, ficava levemente, agora fica bem mais. O que pode estar acontecendo? Isso aí é porque está mexendo com os problemas e, às vezes, está até curando a pessoa. Eu não estou falando no seu caso, nem você vai inculcar com o que eu vou falar. Mas, às vezes, um caso desse é porque a pessoa tem os sinos alterados. Alguma coisa que tem nos sinos. Então, os sinos aí pode ter uma sinusite frontal, alguma coisa nesse sentido. E pode ter algum processo que tenha relação também com o processo oftalmológico. A primeira coisa, tem que ver, se você usa óculos, qual a dioptria que tem, quantos graus tem seus óculos. Isso também tem. Tem que ver o que é. Uma outra coisa que tem que saber é o seguinte, se você teve, durante a sua infância e adolescência, algum trauma que bateu na parte frontal do rosto. Isso também pode estar influindo. Agora, tudo isso aí vai passar. Isso tudo é fase de crescimento, de desenvolvimento, de melhoria, de aperfeiçoamento das manifestações parapsíquicas da pessoa. Tenho tido o privilégio de poder acompanhar, embora não em tempo real, as tertúlias. Eu as tenho gravado e todo dia, quando viajo, durante uma hora de ida, uma hora de volta do trabalho, as escuto, assisto o meu DVD portátil. Uma hora com duas, ela está vendo uma tertúlia a cada viagem. Tenho aplicado o arco voltaico em minha mãe, depois da tertúlia, com esse tema. Ela é bem doentinha, coração, depressão, síndrome do pânico e hipertensão. Ela sempre melhora logo após. Inclusive, suas mãos cheias de frieiras, daquelas que dá feridas e rachaduras, melhoram quase a cura. Se eu paro de fazer muitos dias, ela fica ruim novamente. Será que ela está sugestionada ou dependente? Posso continuar fazendo? Quando faço, tenho cuidado de que não seja nos mesmos horários e também procuro trabalhar minhas energias. Olha, está perfeito. A única coisa que está errada é quando você para. Não pode parar. Isso tem que continuar. Entende? Está tudo certo. Agora, o que é que se passa? Deve continuar. E o problema todo é o seguinte, você pode melhorar totalmente sua mãe com isso aí. Agora, precisa de ver outras condições dela. Por exemplo, processo de dieta, por causa do problema da parte das frieiras, aí o processo que ela está falando aí. Isso aí pode ser intertrigo, algumas coisas que tem uma série de condições. Então, é preciso de ver também a comida e outras coisas mais. Mas a energia cura todos esses processos dermatóides quando eles são leves. Porque o processo todo que vem para a pele é um processo direto da energia consciencial.
Quando a pessoa trabalha com isso, quase sempre melhora. O povo vira para mim e fala assim, eu não entendo você com 76 anos, como é que você tem a pele desse jeito, principalmente sua testa? Você já viu, né? Isso é por causa do processo de energia. Mas ontem mesmo eles falaram isso, alguém falou aí. Como a pessoa pode identificar se está sofrendo de semi-possessão patológica? Quais os indicativos desse estado? No caso da simbiose com uma consciência, como desfazer essa condição? Olha, a semi-possessão, a pessoa nota como se ela tivesse possuída por ideias, por emoções, por intenções diferentes das dela. Alguma coisa que está entrando dentro dela. Agora, para isso, a pessoa tem que ficar bem tranquila e usar o estado vibracional. Com isso, ela expulsa qualquer influência externa muito forte que esteja acusando ou atuando contra ela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessa simbiose com consciência, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é higiene consciencial. É ela pensionizar sem fazer evocação da consciência. Então, tudo que diz respeito aos processos da ideia daquela consciência, a pessoa tem que alijar, ela tem que afastar, ela se distancia disso. O problema aqui é o seguinte, uma boa parte, quando tem simbiose, a culpa é da pessoa que faz o chamamento. Ela chama a outra. E isso aí é que cria esse problema. Então, a evocação deve ser evitada ao máximo. Em tertúlia recente, o senhor falou que no período intermissivo alguns se prepararam 12 anos e outros 15 anos ou mais. Esses 12 anos ou mais são de curso intermissivo propriamente dito, ou esse período é de tempo extrafísico total da dessoma até a nossa ressoma? Olha, isso aí varia de consciência para consciência. Vamos falar para você 3 categorias dessas condições. A primeira é o seguinte, hoje, o que está acontecendo mais na Terra, pelas minhas observações, dentro de um universo que hoje não está tão pequeno, que depois de muitos anos hoje ele aumentou, é o seguinte, quando a pessoa tem alguma coisa, mas que ela fez na vida anterior, e que aquilo tem atenuantes, que a coisa está mais suave, a tendência dela é ser assistida, mesmo sem curso intermissivo, e ela às vezes demora de 12 a 15 anos para ressomar. Então, é uma ressoma quase que imediata, de emergência, de assistência, no caso de trabalho mesmo de recurso emergencial. É pronto-socorro. Agora, por exemplo, isso, às vezes ela pode ter tido curso intermissivo, pode não ter tido. Outra coisa, quando o negócio vai mais ou menos entre 25 a 30 anos que ela passou por lá, e ela está lúcida, sabe das coisas, é porque ela está fazendo uma reciclagem braba. Ela aí não só, às vezes, fez o curso intermissivo, como ela já tem uma tarefa para cumprir dentro da PROEX dela, uma coisa mais séria, dentro daquele ciclo multiexistencial pessoal, que é o CMP, da atividade do grupo. Então, ela já está começando ou já tem uma predisposição enorme de ser uma mini peça dentro do maxi-mecanismo assistencial. Então, veja. E outra coisa é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela pode passar lá 100 anos e está na barilotrosfera. Ela pode passar 100 anos e ela está trabalhando com lucidez relativa. E outra coisa, ela pode ter passado 10, 20, 30, 50 anos e pode ter alcançado, no fim, o curso intermissivo dela. Então, isso varia infinito. Não adianta querer generalizar ou especificar a coisa muito séria. Cada um a gente tem que examinar para ver como é que é. Numa família de 17 membros, tem desde consréu, até pode ter serenão, evoluciólogo, desperto, tudo isso, com 17. Mas consréu também, presente. É isso? Então, mais ou menos, a situação é essa. O mais, a gente tem que estudar e tem que ver os casos particulares. Estudar aquele caso de per si, para ver como é que aquilo funciona. Agora, outra coisa. Eu quero saber, a Marta aí hoje? Eu estava atrás de você, já há muito tempo, para falar esse negócio aqui, ó, que você ganhou o primeiro prêmio local, ia ser, dá uma batida de palmada para ela. Quando você tinha uma plateia que estava assistindo, não era assim que você fazia, a gente levantava, assim, isso. Ela esqueceu.
Esqueceu, já faz muito tempo, é isso, é bom, é. Pois é, mas agora veja, se alguém quer examinar o projeto, que é o Laboratório de La Paz e as outras coisas dela, está aqui, ó, dentro dessa pasta, com a situação toda. E o que é que tem daí a ser? Passa lá para a nave capitânia, para a gente ver o que nós fazemos. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou ler uma coisa que está aqui, que o Hélio Fernandes escreveu, a semana passada. Eu só vou ler e quero a apreciação de vocês. Ó, Kátia, examina isso. Os três poderes, entendeu? A Cris está aí, a turma da Se Ajuda. Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, surgiram na Inglaterra por volta do ano 1100, depois de Cristo, e foram ganhando o mundo inteiro. Você, o que eu quero saber é o seguinte, quem já estudou isso, vocês estão de acordo com essa historiografia, esse dado? Sempre foi falado. Não, então, se não sabia, é ignorância, então não adianta falar. Agora, alguém sabia de alguma coisa nesse sentido? Sempre foi falado que era da França, Montesquieu. Nosso amigo não erra, não, viu? Ele conhece mais história, principalmente política no Brasil, do que a maioria que eu conheço. E o homem já está com uns 80 anos. Ontem eu falei nele, você lembra? Agora, veja. Não interessa onde surgiu. A coisa mais séria que eu quero chamar não é isso. O que é que tem isso que vem? Não, escuta. Vocês falaram tudo uma vez. O que é que tem que ver? Reurbanização. Agora, então você vê, esses três poderes, eles surgiram por causa da reurbanização. Não interessa que é para a terra inteira. Agora, o que eu quero falar é a data. Ele está certo nisso. Agora, são os meus cálculos também. E foi aí que eu comecei a falar para vocês, que eu comecei a entender o processo da reurbanização. Agora, os três poderes, não é triunvirato, não. Não é aquele troço antigo. Cadê o Jarbas para falar do triunvirato? Entende? A viragem é outra. A própria relação do transmentor, do senhor, da sua vida lá na Inglaterra, isso também não está dentro de um contexto a nível de locais? Tem o Jaime com a gente. O próprio Jaime. 1100 Antes. Anos antes. Esse 1100 é muito engraçadinho. Ele é 1100 para cá e 1100 para lá. Você ainda não percebeu, né? Agora eu vou pesquisar. Ele não dá mais informações aí, né? Eu vou pesquisar para saber dessa... Ele não é bom. Eu não tinha essa informação. Agora, ele está falando aqui sobre a invenção verdadeira do automóvel e as menos verdades da Veja. Está metendo o pau. E agora ele está falando sobre os três poderes, porque ele já acabou aqui com esse cara lá do Supremo. Que, no outro artigo dele. Nesse aqui, ele até que não está falando nisso, não. Está falando de outros assuntos. Mas esse camarada lá, que é o chefão do Supremo, que não, ele coloca ele no lugar, direitinho. É o único que eu vi falar dele aí até agora. O Hélio Fernandes não escolhe, né? Ele fala tudo. O negócio é muito sério. Mas a gente vai pesquisar aí. Pois é. Fuçar mais agora, para saber gente, disso. Eu queria falar para vocês sobre consciência terapia em foco. Acabou de sair aqui. Esse é o número 2, agosto de 2008. Entende? Agora, tem muita coisa interessante aqui sobre Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. 5ª Jornada da Saúde da Consciência e 2º Simpósio de Autoconsciência Terapia. Agora, programação 2008. Tem toda a programação aqui, um monte de condições que vale a pena as pessoas verem. Depois tem aqui uma foto da Carolina Oderich e também do Felipe. É o Felipe Piccolo, sabe? Está falando aqui as coisas. E tem uma foto do pró-tertuliário. Agora, o que eu notei é o seguinte, todo mundo fez careta. Essa é uma foto dos careteiros. Então, tertuliário é careteiro? Eu queria saber, porque está demais. Olha aí. Por causa do sol, todo mundo fez isso. Mas está demais isso aí. Agora, todo mundo... Vocês não viram que tinha sol? Que negócio é esse? Agora, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Hoje é dia 9 do mês, por incrível que pareça, agosto. Então, vocês podem ficar bem a gosto com a situação.
Porque o mês passado, de julho, a situação é a seguinte: eu estou aqui com o relatório das visitas do site da Tertúlia. Eu tenho que dar essa coordenada para vocês saberem o que nós estamos fazendo aqui com esse curso, longo curso. Em março, 276 mil. Em abril, 311. Em maio, 372. Em junho, 415. Em julho, 510. Vocês estão vendo a escada? Está aqui, ó. Depois eu posso mostrar para vocês. Agora, total de visitantes por mês, de março a julho. Então, isso aí que eu li foi a média diária. Agora, vamos ver o total de visitantes. 6 mil em março, 9 mil em abril, 11 mil em maio, 12 mil em junho, 15 mil em julho. Tá certo? Agora, eu não estou dando os quebrados, só para todo mundo entender o que se passa. Mas aqui tem o número absoluto dos visitantes únicos, dado completo. Quem quiser ver, está aqui. Agora, ó, vale a pena a gente ver que é isso que eu estava falando. Foi o que eu falei ontem para o nosso amigo, o Domingos Meirelles, que esteve aqui conosco ontem. Agora, outras perguntas que tem aqui, deixa eu responder. Tenho 22 anos, fui casado por 3 anos, desse casamento tenho 2 filhos. Minha ex-esposa pediu a separação. Ela, como a grande maioria da minha família, é evangélica. Um dos motivos da separação, diferenças ideológicas. Hoje estou namorando outra pessoa, uma garota também evangélica, mas minha ex-esposa está pedindo a reconciliação. Até que ponto tem responsabilidade sobre esse casamento com dependentes? Sabendo que nele, no meu grupo familiar, minha independência intelectual e liberdade pessoal é afetada. Seria conveniente uma reconciliação visando auxílio mas que custaria a minha liberdade pessoal, ou um afastamento visando autonomia? Olha aqui, o que eu vejo é o seguinte: você arranjou 2 filhos com 22 anos e separou com 22 anos. Isso é um caso de polícia. De modo que você voltar é uma coisa boa para atender essas crianças. Você não está falando qual a idade dessas crianças, mas a responsabilidade é enorme. Deve ser menos de 10 anos na minha terra. Na minha terra tem que ter. Pois é. Agora então, veja, o que você está esperando que não vai cuidar dessas crianças? Você não pôs a criança no mundo? Você é responsável. Eu, quando criei o meu filho, eu fiz um trato com a minha mulher. Ele nunca vai ter babá nem creche. Não teve. Então eu acho que a responsabilidade de criar os outros é um negócio seríssimo. A gente não pode brincar com isso não. Colocar uma pessoa no mundo, até chegar lá pelos 20, 21 anos, a pessoa tem que estar vigilante, atenta, alerta, de olho. É igual o proprietário do plantador de arroz. O arroz cresce com o olho do dono. Ele olha assim e vai crescendo. É o jeito. A mesma coisa, então, pessoa é muito mais séria. Se o arroz é assim, como é que é a pessoa? Vocês estão entendendo? Então, ó, meu amigo, pensa 2 vezes. E outra coisa, viva os evangélicos. Ela é mãe evangélica, ela vai levar a coisa séria. Seria muito pior se tivesse tóxico. E você sabe o que é isso, eu te conheço. Agora, ó, o livre-arbítrio pode potencializar uma consciência vulgar para que na próxima vida tenha uma TENEPS? Pode, mas o ideal é o livre-arbítrio já pensionizar hoje, aqui, agora, já. Não deixar para depois aquilo que pode fazer agora. Vamos começar já. Por que não? Começa a preparar a sua TENEPS. Daqui 1 ano vão ver. Possivelmente você já vai conseguir superar. Agora, hoje, antes de acabar aqui, eu queria pedir uma opinião de vocês. Vocês estão sempre julgando as minhas coisas, as ideias, os textos. Então, hoje tem um julgamento de juízo. Então, ó, vocês que trabalham muito comigo, igual você, o Pedro, o Mário, o Igor, o Roberto, vocês. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, existe a taxonomia, que todo mundo usa essa expressão. Agora, eu uso a taxonomia porque ela é mais ampla. Não é só processo de nome, mas é um processo de classificação de categorias e caracterização de todo tipo. E existe uma outra coisa que eu uso também, que é a caracterologia. Quando a gente coloca o caráter de alguma coisa, no caso, por exemplo, a persona, a personalidade, alguma coisa nesse sentido. Agora, tem uma outra expressão que eu tenho, mas eu não estou usando muito, mas que eu queria colocar, se fosse o caso, no lugar de taxologia em certas coisas, que é categoriologia.
que é da a categoria. Que a categoria, ela já vai mais diretas no processo da taxologia, para mostrar a característica da pessoa. Então, por exemplo, é mais do que caracterologia e é mais do que taxologia. Ela categoriza a categoria. Entendeu o que quer dizer? O que vocês acham? Você está de acordo? O que você acha, Adriana? Você que mexe com isso. Ô, Roberto, vai? Então, muitas graças. Eu vou entrar nessa. Vou entrar. Isso aí é sério. Agora, aqui outra pergunta. Essa é a 9ª do dia. Quando estou estudando, tendo um livro ou fazendo meditação, percebo imagens de pessoas e lugares diretamente na minha mente. Isso é imagem mental, é a tela mental, é a imaginação, é a palavra mental. Estou com os olhos abertos e vendo essas pessoas. Elas também me observam. Não falam nada e eu também fico muda. Já tentei observar a cena para ver se há algum recado e nada. Percebo uma forte pressão na testa e o coronário parece que está rodando, como se tivesse uma mão ali fazendo movimentos circulares. Professor, isso é possessão? O que posso fazer para melhorar? Olha, o problema todo é o seguinte, se está mexendo no fronto chakra, é porque tem alguma coisa realmente clarividência. Mas agora, se você não está sabendo interpretar o fenômeno, e principalmente se ainda não conseguiu extrair o conteúdo da mensagem. A coisa mais séria no fenômeno é o conteúdo. Primeira coisa, você que tem que examinar na hora, e outra coisa, não pode ter emoção nisso. Você tem que ficar ali totalmente equilibrada com a situação, observar e ver por que estão fazendo isso. Agora, se você começar a interrogar qualquer coisa que você veja, você vai acabar tendo uma resposta. Isso tem ressonância, tem eco, há um retorno. É só ficar de olho e atenta para especificar, para interpretar o processo. Agora, veja, quando o negócio é só da pessoa que está pensando, que é da reflexão, isso pode ser um processo só da imaginação. Agora, quem tem que fazer a divisão entre uma coisa e outra, o discernimento, a distinção, tem que ser você. Isso é só da sua imaginação? Isso é real? Agora, ó, outra coisa. Procure fazer essa reflexão deitado em decúbito dorsal, quer dizer, de costa, com a barriga para cima, num ambiente bem tranquilo, com as mãos estendidas, tudo bem no leito. Agora, procura fazer isso e procura dormir, nem que seja um pouco. E você vai falar para você que você vai acordar e vai ver o que se passa no ambiente. Porque com isso pode acontecer a clarividência hipnopôpica, que vai clarear o processo. Agora, vamos supor que não aconteça. Antes pode acontecer uma clarividência hipnagógica, que é a hora que a pessoa está começando a dormir. Se ela começar a ver, por exemplo, uma porção de pontinhos pequenininho, aquela coisa toda, e depois uma porção de luzes, isso mostra que é o processo natural dentro do globo ocular, com certas coisas do sistema nervoso. Mas aquilo depois, com o tempo, pode aparecer uma paisagem do negócio. Se for isso, se estiver ocorrendo isso tudo que você está falando, que isso seja real, como um fenômeno, um parafenômeno, fenômeno parapsíquico, ali na hipnagogia também vai começar a acontecer. Se isso acontecer, na hora que você vê que tem um início de paisagem, você fala assim, eu quero ir para lá. Você sinta, coloca a sua vontade. Eu vou para lá. Quando você vê, você está lá. Agora, se acontecer isso, é capaz de você ter uma projeção violenta. Se prepare para qualquer coisa, porque a lucidez vai aumentar, você vai ver o ambiente que está, a situação é enorme. Outra coisa, quase sempre nessa hipnagogia, na hora que a pessoa está começando a dormir, o que acontece mais parece que ela está vendo um gramado, um lugar que está cheio de capim, alguma coisa na terra. Isso é muito comum, por causa da estrutura da visão da pessoa. Isso tem influência da vista com a clarividência. Então isso aí é só a pessoa que tem que ver com calma. Agora, eu estou dando as dicas. Hipnagogia. Se você tem dificuldade, ainda não entende essas coisas, pega meu livro Projeciologia e veja um capítulo chamado Hipnagogia. Leia tudo, que aquilo é o processo da clarividência. Pode dar uma noção maior do que essa que nós estamos aqui tentando comunicar. Agora, quem é que está com? É você? Pode falar. Este verbete me fez lembrar o outro verbete, que é automanobra dilatória. Sim. Seria o caso de acrescentar aqui no remissologia?
É que tem um Só monte, que de né, uma para forma- pôr, é aquele negócio que nós estamos falando aí, eu até já coloquei para a Rosa, para ela ser a juíza e fazer o voto de Minerva em certas coisas, que é difícil, mas anota, vamos ver quais são. Porque, olha, você viu os que tem aqui? Os que tem aqui não pode jogar fora. Pois é, Você acha que pode jogar fora? Esse que tem aqui não pode. Não, seria para acrescentar se fosse Até para possível, acrescentar. Né? Agora Porque você a vê aí. manobra dilatória é Acrescentar só parecida com pode esse, ser ou 12 ou 15, tá certo? Te vira. Arranja mais Mas um. o assunto tem a ver, né? Tem, mas olha, você precisa ver o resto dos certo. verbetes. Professor? É muita coisa que tem, não é assim não. Então, hoje está difícil. Eu começo a fazer, quando chega a 10 eu paro. Eu estou fazendo isso, porque tem só 1000 verbetes. Amanhã nós temos 2000, como é que fica? Daí a pouco eu vou ter uma página só de remissiologia, eu não quero isso. Eu quero colocar o filé mignon, aquilo que já esteja mastigado, que a pessoa vai ver. Por quê? Porque, na verdade, eu vou colocar uma página, indiretamente. Se você for pegar esses 10 que tem aqui, você vai encontrar mais 10. São 100. No meio desses 100 tem alguns que vão bater. Mas, por exemplo, possivelmente vão ter 52, que é a minha página. Vai ter uma página inteira. É a metade. Vocês estão entendendo o processo da expansão? Agora, pensa bem, a hora que você vê a terceira série. Você viu esse? Passa a segunda série. A terceira série, como é que fica? Daí a pouco você viu os 1000 verbetes. Por isso que a remissiologia é boa. Mas agora eu tenho ainda que aperfeiçoar mais as indicações que eu estou dando. Essa remissão precisa estudar mais ainda, tem muito mais coisa. Mas é preciso de colocar os outros 1000 verbetes nesse jogo. Tem lógica isso? É por aí. Professor, quanto à categoria que o senhor falou ali, qual que é a expressão que o senhor sugeriu? Categoriologia. Categoriologia ou categoricologia ou categorologia. Tem uma O melhor talvez é categoriologia. Tem uma outra aqui, professor, que tem uma categorialidade categorial. Isso é outra coisa. Não, isso aí já é cognato. Não. É. A ideia é que tem categorialogia, categoriologia. Categório seria colocar um O, mas você poderia fazer categorialogia. Sem precisar. Não. Mas categoriologia Mas é que não- é que mais categório? aqui é fluente. Eu procuro colocar as coisas tudo fluentes. É aquilo que o Jaime também ele bate por isso. O processo é a fluência. Para nós, o ideal, Roberto, era diminuir o tamanho das palavras todas e fazer a coisa fluente. Para que o pensamento entre com patim na cabeça da pessoa. Tem que deslizar igual um patim. O é elemento de composição, mas quando precisa. Esse O, não, é bom a gente saber que tem. Esse aí eu já o sabia. O é elemento de composição que você pode usar quando não dá para fazer Agora, palavra. uma outra termina coisa. em E, termina em I. Agora, tem coisa que às vezes... Logia. Categorial. É só isso. Categorial, É só pra- na verdade, é o categorio. É a mesma coisa. Agora, eu, por exemplo, eu uso o mais caracterologia. Eu não ponho o I. Mas nesse aí a gente pode pôr categoriologia. Entende? Que é o que eu estava pensando. Fala. Valdo, aqui na fatologia você dá destaque à interdependência. Mas eu gostaria de saber, a interdependência em si, o que os aspectos mais importantes, os tipos mais importantes de independência? interdependência? Não, Interdependência. Interdependência. A coisa mais séria é o seguinte, é tudo. A coisa mais séria é evolução. A coisa mais séria são as consciências. Os tipos, São as coisas mais o sérias. mais importante é na assistência, seria? Não. A própria evolução, a vivência. Como é que você vai viver sem consciência? Sem consciência que eu estou falando? Outrem, semelhante, alguém de fora. Porque ela é positiva e ela retira, em parte, a autonomia, mas é necessária. É. Quer dizer, a autonomia não é total por causa da interdependência. Mas agora o que a gente tem que entender bem é o seguinte: a independência, quase sempre, para nós, ela tem sido mais patológica. A interdependência, ela tem sido mais rara. Então, o que nós temos é que fazer isso cair na nossa cabeça para nós sabermos aplicar a situação. Agora, a interdependência é a base de tudo. A dependência, ela é totalmente patológica.
E outra coisa, às vezes é uma patologia que diz respeito à própria evolução, que precisa disso. Passa, aqui não tem mais ali. Então, o problema todo que eu gosto de frisar é isso. Dependência. Vamos olhar que a maioria, o processo todo, se não está dentro da fisiologia, é um processo patológico. Agora, independência. A maioria de nós todos ainda não sabemos usar a liberdade com uma independência maior. É o que acontece. A pessoa fica rica, fica milionária. Daí a pouco ela quer ficar bi. Se for possível, ela vai ficar até tri, se deixar por conta dela. Ela não tem noção da hora de parar. Entende? Agora, a interdependência é a coisa positiva que nós precisamos colocar na nossa cabeça para saber que tudo que você faz, o bater da asa da borboleta mexe no tufão em Bangladesh. Na verdade, ela está sempre presente. A interdependência é sempre presente. Agora, a independência, ela, vamos dizer assim, é neutra, né? Porque você pode levar desde a libertinagem até uma independência inserida num contexto mais evoluído, é isso? Pois é. Agora, a interdependência é sempre homeostática. Todo mundo, eu acho, precisa de estudar essas três expressões. Interdependência é neutra. Eu tenho problema com esse constituto desde que foi criado em 88. Pensa bem. Isso aí é um senhor problema. São 2 décadas que eu ainda não vi ninguém muito afeito ao processo na prática. Agora, a turma, às vezes, até entende, teoricamente, naquele momento. Na hora que vai trabalhar, o negócio acabou tudo. Já tem pessoa no Instituto que eu falei, você esqueceu do trinômio. Eu falo tudo. Que é a dependência, independência e interdependência. Então, seria bom vocês estudarem isso, aqueles que tiverem dificuldade. Você está colocando sempre como positivo, é sempre homeostático. A interdependência? Estou perguntando. Aqui, ó, nenhuma dessas expressões, ela de cara, você não pode falar que ela seja positiva ou negativa, depende da pessoa. A dependência? Tanto uma quanto outra pode ser. A dependência ela pode ser positiva. Por exemplo, você renasceu. Você é recém-nascida. Você é independente ou não é? Papai. Como é que é? Mas fim de papo. Acabou. Tem curva. Então, está vendo como é que é difícil fazer o jogo das três? Mas então a dependência também é neutra, tem a dependência. Não, mas não interessa. Interessa o seguinte, o que você está fazendo agora, nesse instante? A interdependência... Por exemplo, você é interdependente com esse, você vai ficar com esse negócio na mão, até quando? Isso é interdependente. Quando é que você vai passar isso para os outros? Tá certo? O que você acha? Na prática, você, o homem do escambau está aqui hoje. Cuidado que alguém foi. Já viu? Tem lógica, não tem? Tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Mas olha, quem é que está com o bicó? Vocês falaram tanto que queria você, então fala. Vamos. Professor, já estou com aqui. Professor, ainda é questão na definição. Sim. Essa temática neutra, a gente começou essa discussão, né? Foi. Da interdependência, dependência. Agora, autonomia qual seria um conceito homeostático da autonomologia? Porque esse é neutro. Esse é neutro. Autonomia, que isso aparentemente é sempre homeostático. Agora, veja, a autonomologia da história, dentro de um processo sadio, é a hora, por exemplo, que você usa o seu dinheiro para ajudar os outros. Os seus bens, seu patrimônio, tudo isso é muito positivo. E é totalmente você. A sua pessoa física que eu estou falando. Isso aí é positivo. Você não precisava de se sacrificar e você faz um auto-sacrifício. Você não precisava de ser abnegada, no entanto, você mostra a abnegação. E por aí vai, tem uma série de condições dessas. Isso aí é... Mas não é isso aqui que nós estamos querendo falar. O que eu quero
é que as pessoas entendam o trinômio. Dependência, independência e interdependência, que esse aqui é o difícil. Dentro do meu processo didático, são 20 anos que eu estou trabalhando com isso, são 2 décadas. E tem gente que tem dificuldade. De vez em quando me dá vontade de falar, mas na hora que a pessoa está em crise, você não pode falar nisso. Mas eu já falei com pessoas depois que passou, olha, você esqueceu do trinômio, naquela hora eu devia ter falado para você, não quis falar, porque você está subindo pelas paredes, mas agora veja. Tá, muito obrigada. Dependência e independência não é fácil. Independência ou morte, olha o Dom Pedro. Professor, eu queria entender mais, dentro da argumentologia, no item intencionologia. Sim. Que o senhor está colocando aqui o processo da autocriatividade. Eu queria entender mais nesse contexto. Então vamos ler aqui. Segundo a holomaturologia, as grandes iniciativas evolutivas da consciência apresentam autonomia criativa, não dependendo a rigor de ninguém, nem mesmo dos amparadores extrafísicos de função, dos voluntários humanos ou dos companheiros evolutivos. A autocriatividade gerada pela vontade decidida e a intenção sadia embasam todas as mega conquistas conscienciais. O que não está claro disso? Não, está claro. O que eu queria entender é até dentro daquela temática da inseparabilidade grupo kármica e até mesmo dentro do processo da interdependência. Mas a inseparabilidade, ela funciona na hora que a pessoa está devendo, por causa do processo da interdependência. É aí que nós temos que exaltá-la e chamar a atenção. Agora, na verdade, ela funciona em tudo. Mas as pessoas sabendo começar a viver a convivialidade, o gregarismo, a sociabilidade, ela começa a viver, essas coisas não precisam ser lembradas. Agora, a inseparabilidade, o negócio fica tão sério, é a hora que tem uma ruptura. Qual que é a ruptura que existe nela? Você tem uma ideia? Alguém quer falar? É o processo da transmigraciologia. A inseparabilidade recebe aí uma cirurgia violenta. Porque se uma consciência vai lá para outro planeta, quando é que você vai ver essa consciência de novo? Agora, se ela foi separada, é porque ela é um tomate podre no meio dos outros. Vai apodrecer tudo. Então, às vezes, é separada mesmo. Porque chegou um ponto que não tem jeito. Então, é uma singularidade patológica. É uma exceção totalmente nociva. Entende? Entendo. Por isso que ela é separada. Tá. Agora, por isso também que eu acho que não é tanta gente que vai para outro planeta, não. São só aqueles casos mesmo, renitentes, recalcitrantes, difíceis, obstinados, né? Como diz o cara, pedrais. É pedra pura. Entende? Eles têm um granito na cabeça. Então, isso aí é duro. Entendi. Uma outra dúvida, dentro da caracteriologia, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais da autonomia do ofiexista. Autonomia do ofiexista. O negócio dele é muito sério. A culminação das tarefas do terapeuta. O que é que acontece? Você tem uma ideia? Não. A hora que você se vê com lucidez para ajudar os outros, mostra que você, temporariamente, você é uma consciência. Pensa, o que isso pode criar para você? Agora, a gente não pode usar isso mal. Como é que é usar o mal? É usar bem. Se você começar a usar isso bem para você está usando mal. Então, por exemplo, eu não posso ficar numa condição dessa e dali da OFIEX falar assim, não, agora eu vou visitar a Interlude, ver meus amigos e fazer, vamos dizer, a atualização das parafofocas. Como é que nós estamos? Eu não faço isso. Isso é autonomia. Uhum. E outra coisa, você não acha que eu posso? Pode. Mas eu não faço. Então a coisa mais séria é o problema da educação infalável, indizível. Você não precisa de falar, a pessoa já é educada naturalmente. Entendendo? É aquilo que o povo às vezes não entende comigo, porque eu não sou bisbilhoteiro, curioso, fofoqueiro, ou ciscador tipo galinha sem parar em qualquer terreno. Eu só cisco no meu quintal. Você está entendendo? Não gosto de ciscar no quintal dos outros. E nem em outros processos. Então, isso é que é a coisa séria. Agora, veja, são muitos anos para eu aprender isso, né? Eu já errei, estudo, e demais. Não estou dizendo que eu não erro, não. Eu erro. Mas hoje eu erro muito menos, porque eu estou muito mais autoconsciente.
E hoje eu já dou prioridade para as minhas reações extrafísicas. Vocês lembram que nós temos aí, verbete, que eu já falei sobre o processo de abordagem consciencial e também sobre o processo de ações, né? A ação extrafísica, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa nesse sentido aí. Entende? Tudo é visando isso. Isso aí é só o começo. O problema do estudo das nossas reações, quando projetadas, ainda tem muita coisa para ser estudada. A maioria cai de 4. Erra, mas assim de uma maneira fragorosa. É terrível isso. Você entendeu? Tem lógica isso? Faz sentido? Tá? Waldo, se não me engano, no Projeções você dá um exemplo. Que você saiu com o Arthur e lá no outro capítulo, acho que o Arigó comentou que... Não, o Arigó falou que eu tenho quiabo do psicossoma. É isso que ele falava. Ele já falava isso até antes. Não, mas agora, fora do corpo, ele viu as coisas como é que era. Mas a condição de você sair com o Arthur para dar uma volta e levar, a condição de capa, acho que tem a tinha ver com medo isso. daquilo, mas é que o caso ali, não. Ali tinha um tal mal por trás. Entendi. Muita coisa minha naquela ocasião era por causa dele. Entende? Já era agora, às pensado. vezes, essa saída, você sabe que volitação é um processo terapêutico. Sim. A volitação, há muito tempo no Centro da Consciência Contínua, eu já fazia uma comparação com aquele negócio do povo que tem problema pulmonar e que entra no avião, que eles dão lembra daquela técnica? Da terapia. Quem é que conhece isso aqui bem? Para melhorar a Pois é, para melhorar. Ir para locais mais altos e tal. Isso. Não, vai de avião, leva as crianças, os rapazes, tudo tem processo pulmonar. Você lembra disso? O processo da habilitação extrafísica é mais ou menos isso. Só que tem que ali é para a pessoa se desligar do processo, do corpinho. Entendi. Abrir a corpinho cabeça. Que eu estou falando, quer dizer, pequenininho, da criança, recém-nascido e tal. Tudo tem isso. Okay. Agora, esses processos interdimensionais, isso aí só da outra enciclopédia da consciência. Imagina. Tá louco. Sr. Waldo. Pois é, ações extrafísicas. Eu queria compreender melhor como que funciona a autonomia da Consim desperta, do teleguiado e da semiconsciex em relação ao fluxo do cosmos, a condição de ser mini-peça no maximecanismo. Não, aí cada um, com o tempo, vai aprendendo a medir os próprios passos. A diferença aí é só essa. Quanto mais evolui, mais ele vai saber medir. Uma pessoa que é tenepsista puro, ele sabe já medir alguma coisa, já sabe se conter, ele tem educação para ver os limites, que ele não deve passar a fronteira. A raia das atividades dele, o cordão do sapato dele, vai até que ponto. Agora, por exemplo, o desperto, ele já vê isso com mais significação. Agora, a semiconsciex tem muito mais do que isso. Agora, o teleguiado já domina o processo como um profissional, que já tem o processo da mini-peça totalmente assimilado. A assimilação da ideia e a assimilação da vivência. Entendeu isso, não? Olha o que eu estou falando. Assimilação da ideia, teoria. Assimilação da vivência, a experiência. Entende? A prática. Eu queria entender... Agora, eu acho que naquelas condições ali, ó, do epicom lúcido até chegar lá no teleguiado, quem domina mesmo profissionalmente o processo é só o teleguiado. Profissionalmente, estou falando assim, é o cara da Brastemp, não é Electrolux. Entendeu o que é? É o cara que você pode ver, não, esse aí é o melhor. É dele que eu queria saber. Agora ali, ó, desperta, começando, a semiconsciex ainda tem problema, porque é um pé num barco, outro pé no outro barco, não é fácil, porque senão afunda. Agora, o teleguiado já é diferente. Ele já recebeu, vamos dizer, a condição de maturidade dentro do encargo, da função, do desempenho. Entende? Como que funciona? Por isso que ele chama, que eu chamo lá, olha lá, olha o nome. Autocrítico. Teleguiado autocrítico. Por que é que eu não coloquei, por exemplo, desperta autocrítico, semiconsciex autocrítico? Mas eles lá mesmo falaram para mim, não, coloca teleguiado autocrítico. Ele tem mais autocrítica do que a gente. Então, conclusão, toda a nossa autocrítica ainda é muito pobre. Está claro? Não é a lógica disso? O que eu queria entender mais em relação ao teleguiado mesmo
como é que funciona na prática? Não sei se é possível a gente estudar isso, mas o é? limiar da autonomia dele, como é que é isso? Porque não, ele vive vem na base caminhando do dali, fluxo, ó. né? Uma pessoa que for olhar isso, desde a conscienciologia, ele começa a ver. Consciência, ó, desperta, semiconsciente, está ligado. Ele já vê isso, a coisa é mais séria. Agora, ó, as diferenças são mínimas, olha lá. É tudo em matéria de serenão, ó. A hora que passa lá o processo é de 60 para 65. Um com o outro. Por exemplo, um caso de assistência, que há um grupo envolvido, o assistente, a consim, o teleguiado, ele tem a ideia daquilo, e a ideia ela é síncrona com os amparadores, como é que é? Não, e ele tem mais força de assistencial. De fazer, de autonomia. Ele tem mais gabarito. E ao mesmo tempo ele está no fluxo. Mais gabarito. O negócio é esse. Valdo, eu queria que você comentasse a autonomia realista, mas baseado na seguinte situação. A gente nota que às vezes a pessoa vem se desenvolvendo muito bem e de repente tem um acidente parapsíquico, dá uma parada, tem que pensar, porque não pode dar um passo à frente. Então, é igual aquela brincadeira de criança, mamãe, posso ir? Então, dá um passo e vê se nada caiu, se as coisas estão no lugar. Qual que é a qualidade ou a característica da consciência que permite fazer uma prospectiva e não ser imprudente, folgado em relação a isso? É a hora que ela começa a ficar desassediada. Toda pessoa que fica assim, que está na dúvida, que dá um impasse, que ela hesita, fica na dúvida. É porque tem assédio. E quando a pessoa acha que não tem e tem o acidente? Coisas, não tem jeito a gente esquecer. E quando tem o acidente parapsíquico, a pessoa está parecendo que estava rendendo muito bem. De repente, aquela surpresa não pode seguir, tem que dar meia volta, freio de mão. Ela não se preparou bem. O problema todo é esse. Ela passou o carro na frente, alguma coisa. Entendi. Às vezes, é a pessoa que ficou muito entusiasmada antes da hora, né? Tem muito disso. Então fica meio folgado, um pouco folgado. Não, aí tem gente que às vezes embebeda, né? Fica grogue, bêbado. Negócio é... Agora, qual é o traço que faz que a pessoa seja prudente e ao mesmo tempo não fique num limite da covardia nesse contexto? Eu sempre recomendo isso. Quando a pessoa vai passar por um nível desse para outro, ela tem que incrementar o recolhimento íntimo para aumentar a reflexão. Pensa bem, mano, não tem outra saída. Não tem, eu sei. A pessoa tem que pensar mais e refletir e ver as coisas mais para ela dar mais valor. Às vezes ela começa a ver as nuances que ela esqueceu, aqueles buracos dentro da linha de pensamento evolutivo dela, ficaram alguns buracos que ela tem que preencher. Esse preenchimento tem que ser por aí. Reflexão. Agora, essa reflexão, ela tem um plus. Como é que é? Vocês gostam de falar um negócio na gestão que não é isso. Valor agregado. Ele lembrou, eu sempre me acho nele, ele lembra. Tem um valor agregado. Qual que é? Tem uma ideia? A interassistência, a questão da assistência, né? A base do processo. Vai uma assistência mais específica para o assunto. O valor agregado mais sério de um tenepsista, qual que é? Vocês têm uma ideia? Não, a hora que muda o amparador. Agora, qual que seria, então, a postura mais realista para conservar essa autonomia, não ficar naquele limite da covardia, mas, ao mesmo tempo, não ser imprudente, não cruzar o limite da autonomia pessoal? A primeira coisa que eu falo, quando acontecem uns casos desses, que a pessoa já tem uma certa noção, eu falo para acabar com a cronologia, cronêmica. Acabar com a cronêmica. Então, o que significa isso? Ela não pensar mais em prazo. Ela pensar que ela tem eternidade pela frente. Então, ela tem que ir devagar e sempre sem erro. Tem lógica? Raciocínio. O negócio é seríssimo isso aí. É porque é Agora, ó, Malo, isso aí é um problema de nós todos aqui ainda, você sabe. Você está mexendo no vespeiro. Eu estou percebendo isso, Valdo, na prática. A ansiedade é demais ainda no nosso povo. Agora, sabe qual é a causa, a culpa maior da ansiedade? Tem uma ideia? Eu tive estudando isso. É o curso intermissivo. É urgência de fazer as coisas? Não, é. Querer produzir? A hora que a pessoa tem aquela visão maior das coisas, e ela tem que colimar
aquele desiderato, aquela meta, aquilo... Sai desembestado. Mas pensa. Não, eu tô... A pessoa, por exemplo, está acostumada a arranjar tudo a tempo e a hora ali, Sim, ela vai ver que não é assim, que aquilo é devagar e sempre, paulatinamente. Usando aí, paulatinamente, quer dizer... Metendo pau. Senão não vai. A base de paulada. Agora, Valdo, eu tenho visto assim, essa preocupação com o tempo. Então, achei que estava um pouco de exagero da minha parte em relação disso. Pois é. Por que essa preocupação? Então, é o contrário, deixar o tempo para lá. Não pode pensar. Aqui, é aquele negócio, o tempo e a hora. Por exemplo, que o chefe... Não, é até o dia 27. Isso aí é que dá... Eu consegui liquidar com 50%. Infarto do miocárdio, uma opção de coisa. É o tempo ou a vida humana regulada pelo cronômetro. Isso é bom em certas coisas, mas um percentual pequeno. Agora, na hora que a pessoa põe para tudo, está tudo errado. Agora, nesse caso aí, Malo, pondera bem se tem lógica isso que eu estou falando. A pessoa tem que esquecer o tempo e lembrar que ela tem muita coisa pela frente, que isso é apenas um primeiro passo numa longa caminhada. Se ela pensa, as coisas melhoram. Talvez essa que seja a melhor solução para você indicar num caso desse. Isso tem lógica aí para você, Roberto? Você está entendendo bem? Tem. É um caminho. Agora, gente, tem uma série de condições que são assim, né? Tem gente que chega aqui em Foz e que na primeira semana já quer fazer tudo, que aquilo que está aqui há 5 anos ainda não conseguiu fazer. E outra coisa, às vezes aquela pessoa que está aqui há 5 anos tem mais skills do que ele. Você sabe o que eu chamo skill? Habilidade, predisposição, bagagem específica para aquilo. E, no entanto, a pessoa está há 5 anos, ainda não dominou o processo totalmente. Agora, ela vem com 1 semana, eu olho assim, e às vezes segura a barba assim. Que é o jeito. Tem a pessoa que estava observando assim, Valdo, quando você faz isso, o que é aí? Não me pergunte. Não é bom. A resposta não vai ser boa. Mas, olha, vocês estão entendendo, então, o que é a pessoa fadigada? Eu já trouxe aqui a listagem desse processo da pessoa ansiosa. A fadigada, ansiosa, como é que é de Brasília? Assodamento de Brasília, impulsiva, precipitada, super entusiasmada, juvenil, imatura, inexperiente, e jejuno, que é o pior. A hora que eu falei, todo mundo achou ruim aí. Jejuna. Quer dizer, o negócio é sério. Mas olha, acho que aí está claro. Se nossas energias ficam impregnadas nos nossos objetos, como então retirá-las e abandoná-los? A primeira coisa é o seguinte: você tem um objeto, ele está com energia sua. Agora, o objeto é positivo ou negativo? Se ele é positivo, não tem nada, deixa energia, que aquilo vai até ajudar você. Junta com outros objetos, que aí você vai impulsionar e potencializar a energia do seu polo PC, da sua atmosfera, do seu contexto, naquele ambiente. Agora, vamos supor que seja negativo, e o processo é seu. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: dependendo do objeto, é dar um jeito nele. Um dos jeitos que se tem é enterrar. É uma saída. Agora, cada objeto tem que ser visto, a gente não sabe, tem que julgar, né, e ter um processo para determinar o destino do objeto. Agora, a coisa toda é essa: coloca a energia positiva em cima do objeto que você começa a mudar. Mas tem objeto que não vale a pena. Você vai ter que trabalhar 1 ano, todo dia, mexendo numa joinha desse tamanho. Isso não dá certo. Sendo que com aquela joia, a hora que você chega perto, já morreram 3 que passaram por ali. Não dá, né? Gostaria que falasse sobre as inter-relações do fascínio de grupo, interprisão, autonomia e lucidez. Olha, a primeira coisa que nós temos aí com a história é o seguinte: o fascínio de grupo, geralmente ele existe na base da lavagem cerebral. Então, a lavagem cerebral, ela tem que ser diagnosticada e vista pela vítima, antes de mais nada. E isso só ocorre em última instância.
Antes disso, muito acidente, muita bobagem ocorre. Então, a pessoa ela tem que ter o desconfiômetro, ao chamado Simancol, ou mancômetro, que é um aparelhinho que tem aqui, ó, perto do fígado, para a pessoa ver como é que ele funciona. Então, ligar aquilo para a pessoa ver. Eu estou sofrendo lavagem cerebral? Agora, você vai perguntar, mas quais são esses tipos? Por exemplo, você já pertenceu a algum fã-clube? Você, por acaso, é hooligan? Quer dizer, é torcedora fanática de algum futebol? Por exemplo, você torce fanaticamente na Olimpíada? É preciso de ver. Você acha que, com todo esse processo de fanatismo, não precisa de um Simancol? Não está na hora de mexer com isso? Então, essas que são as coisas que nós temos que ver no fascínio de grupo. Primeira coisa é essa, o fã-clube, é a macaca de auditório e coisas desse nível. Agora, a interprisão. Quase sempre a interprisão ocorre se a pessoa, por exemplo, é fã de uma pessoa que é belicista, por exemplo. Tem cara que é fã do Van Damme, aquele cara, né? Uma porção desses caras. Não, e os Grace? O Grace eu já escrevi sobre o Hélio Grace com a turma toda lá, a família. Você quer coisa mais válida do que aquilo? Agora, eu exalto a figura dele, porque ele às vezes é muito sincero. A hora que ele falou, não, para artes marciais, a melhor coisa que tem é uma pessoa que não seja muito inteligente. Se ela tiver muito inteligente, vai ter problema. Isso ele falou. Agora, veja, esse aqui é o realismo sério. Agora, jiu-jitsu, gente, é a arte marcial. É tanto que eles falam luta, é o lutador de jiu-jitsu. Luta é belicismo. Tá certo? Senão não podemos fugir disso. Então é preciso a gente ver. Agora, outra coisa, a autonomia. A autonomia a pessoa conquista, num caso desse, tem lavagem cerebral, através da sua, vamos dizer, todo o problema de pensar em si mesma, a palavra mental, a introspecção, o recolhimento íntimo, uma reflexão ponderada a respeito de tudo que tem, colocando todos os figurantes e todo o elenco daquele drama, do seu contexto, ver onde cada pessoa tem função, como é que é, e a pessoa, então, ficar mais liberta daquela condição. Agora, a lucidez, ela ocorre só depois disso, a lucidez grande, porque no início é só a vontade da pessoa que tem que levar, pela intenção dela, a chegar nessa lucidez. Porque antes, primeira coisa, olhe sempre a outra hipótese. Não fica preso. Por exemplo, você, às vezes, se eu estou falando aqui, às vezes, você está se arrepiando aí, que eu falei que isso é lavagem cerebral. Aí você fala, não, isso não é lavagem cerebral. Agora, veja, admita, por algum tempo, que seja lavagem cerebral. E faça a abordagem como sendo lavagem cerebral. Você vai ver que a situação é mais embaixo, mais séria do que a gente está falando. Agora, o EV instantâneo possui a mesma potencialidade do EV profilático a partir da mobilização das energias? Olha, o processo todo é o seguinte, EV é um problema que a pessoa, antes de mais nada, é ela que sente. A gente pode sentir apenas os efeitos, consequências, derivações, como se fosse assim, um dividendo daquele capital maior da energia da pessoa. Mas a coisa mais séria é a pessoa que sente. Aí vem um problema personalíssimo. Então, é a pessoa que tem que ver se ela está recebendo um banho de energia, por exemplo. Às vezes, esse banho de energia, no início, a pessoa confunde com o EV. No entanto, parece um EV, mas muito mais potente. Pode ser esse que seja o profilático que a pessoa está falando, ou que seja aquele instantâneo. Depende do que é. Mas o que é esse banho de energia? Matéria de manobra é uma das coisas mais evoluídas que tem. É a hora que você recebe um banho de energia que te leva para uma euforia instantânea. Aqui te dá uma euforia que você está em paz com o cosmos, mas totalmente. Nessa hora você já perdoou tudo, até mais do que o ano 3000 que eu falo. Está tudo, você abençoa o mundo, entende? Da manga madura, doce de leite, ambrosia para todo mundo. Você está entendendo? Que mais? Tâmara seca, que mais? Tem mais coisa. Entende? Não, e ameixa tenra.
Ameixa terra sem caroço. Quer dizer, é uma coisa de doido. É a base de tudo. E outra coisa, tem que ser aquela Douro, que é a melhor que tem, a melhor marca. Professor, voltar à questão da luta. Sim. Quer dizer, a luta. E ampliar essa ideia, quer dizer, sim, isso que o senhor chamou é outra hipótese. Por exemplo, num concurso sim, de prêmios, um cantor, aquele que vendia celular, eu estava assistindo antes de ontem, vendia celular e ele tem uma voz maravilhosa. Foi primeiro lugar. Isso, na Inglaterra, é. Ou então um concurso público, que alguém tira primeiro e segundo lugar. Isso são lutas também neutras, mas agora, veja, positivas. Isso aí é um processo da concorrência em matéria da habilidade. Quando chega o processo de desempenho, a coisa é diferente, porque aí vai trabalhar em favor de muita gente. Uma pessoa que vai entrar no concurso público, ela vai fazer assistência para a população. É ou não é? Em tese, não é isso? Se ela não faz, o problema é dela, mas ela está entrando lá para isso. O servidor público está lá para servir a população. É ou não é? Isso não tem meio termo. Lógica é lógica. Não tem jeito. Então, veja, não é bem uma luta. Agora, uma classificação. Tem uma coisa pior do que essa, Tânia, que eu quero te lembrar. É aquilo que eu falo que a Ivone é. O que eu falo que a Ivone é? Operária padrão. Essa é mais séria ainda. Por exemplo, qual é o nosso voluntário da semana? Você está entendendo? É o voluntário do mês passado. Com a foto. Com foto e tudo. Mas é anônimo, e outra né? coisa, com maquiagem. A pessoa tem que sair produzida. Aqui é anônimo, né, professor? Pois é. Entendi. Muito obrigada. Mas tem lógica isso aí, né? Eu acho que tem. Agora aqui. Página 6 da binomiologia. O senhor pode esclarecer mais o binômio autonomia e igualitarismo e explicar como funciona a autonomia quanto ao binômio para direito e para dever? Ela não está querendo nada. Vamos explicar tudo aqui com calma. Binômio. O binômio autonomia e igualitarismo, tá certo? Então, veja, igualitarismo é uma doutrina da igualdade. É o igualitarismo, por exemplo, que deu aquela inspiração da Revolução Francesa, a égalité. Então, esse aí é que entra no igualitarismo. Agora, então, a primeira coisa. Esse binômio autonomia é a pessoa que ela é autônoma, mas, ao mesmo tempo, ela não passa da raia, da fronteira, do limite, dos direitos das outras consciências. Então, ela conserva, mantém, respeita aquele nível das outras pessoas. Ela é autônoma dentro da sua raia. E ela respeita, e ali ela para com a autonomia dela, para que todo mundo seja igual. Então, uma das coisas mais sérias que tem no igualitarismo é a hora que o de cima ajuda o de baixo. Que a pessoa, ela desce, em vez de exigir que a pessoa suba. Vamos entender? Você está por cima. Então, você desce no baixinho para ajudar a pessoa. Se puder, você vai lá e não fica lá. Depois você vê se você vem com ela. Esse é que é o igualitarismo mais sério da história, que a gente não pode esquecer nunca. Então, é um igualitarismo que, primeiro, ele vai para trás, para depois ele voltar no mesmo nível que estava. Quem pode mais, pode menos. Quem ajuda mais as outras pessoas é o menos doente que ajuda o mais doente. O um pouquinho mais evoluído que ajuda aquele que é menos evoluído. A vida da evolução toda é baseada nisso. Agora, para direito e para dever. O processo todo é o seguinte, nós nunca podemos esquecer que quando a pessoa desempenha ou aplica um direito que ela tem que lembrar que aquilo também tem limites, que aquilo vai bater também na raia dos direitos das outras pessoas. Nesse caso, então, vem o para-dever, que eu chego a falar que, conforme o caso, é uma para-obrigação. Então, essa obrigação é que é um negócio sério, que a pessoa tem que ter lucidez. Agora, a tendência das pessoas é que essa última instância, essa última condição, ela é mais difícil de ser alcançada pelas pessoas de modo geral. Uma pessoa que é a consinusta, como eu gosto de chamar aqui,
que eu considero vocês, por exemplo, são tudo na base da consciência lúcida, por causa do curso intermissivo. Isso já, a gente já pode cobrar isso de vocês. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, o transmentor já pode fazer isso. Ele já pode fazer uma pequena cobrança nesse sentido. Porque vocês já têm essa lucidez. Se não aplicam, é porque estão com a teoria, mas não querem ter a vivência. E é preciso, então, de firmar a jurisprudência da vivência. Agora, Cris, você está acompanhando esse raciocínio? Tem lógica isso aí? Faz sentido? É mais ou menos a coisa por aí. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Na parafatologia, no final da primeira linha, o senhor comenta a autonomia compartilhada da consim interassistencial e interdimensional. Você pode aprofundar esse conceito do compartilhamento da autonomia? A autonomia compartilhada da consim interassistencial e interdimensional. Aqui, agora, nós vamos usar seu livro, um deles lá. É só passar para ela o livro. Tá certo? Lembra o que é o livro? Só quero te lembrar. Existe um livro que é o seguinte: quem cuida do cuidador? Caiu a ficha? Eu estou dando tudo agora, a síntese de tudo. Quem cuida do cuidador? Então, veja, o processo do cuidador não pode ser esquecido. Eu vou trazer qualquer hora um verbete que é a cuidadologia. Entende que esse aí é o processo da interassistenciologia mais avançado. E eu vou dar os detalhes todos. Inclusive, eu vou colocar esses livros lá na bibliografia. Agora, tem outros livros que eu preciso de procurar. Tem alguns que eu mandei até para a holoteca. Uma hora eu preciso de ver. É bom lembrar. Nesse caso, o burnout é a síndrome do cuidador, é a doença do cuidador. É bom lembrar, porque é a doença de quem cuida. É o esgotamento. É o esgotamento. É a sirmenagem. Não é isso? Sirmenagem. Doença do cuidador. É a síndrome do burnout. Queria aproveitar, dentro da rabolística aqui, que eu vou fazer também a rabolística aqui. Eu queria saber se essa... Ele também está entrando no meu clube, tá vendo? Já tem um colega, não estou sozinho. Queria questionar se é possível entender o privilégio, no sentido de lei privada, como um antônimo de autonomia, ou o que é isso em relação à autonomia? Me que parece que... Não é bom confundir isso, não. Exatamente, isso que eu queria entender. É antônimo, não, mas é antônimo, é o contrário? Ou é igual? Não, não é depende igual. do contexto. Tanto pode ser uma coisa quanto outra. Privilégio pode ser positivo? Responde aí para o seu maridinho, por favor. Nem outra. Mas as coisas podem ocorrer. Pois é, mas o que seria São muito isso aproximadas. em relação à autonomia? A minha questão era essa. Eu queria encaixar isso, eu não sei aonde colocar. O que é o privilégio? Se o privilégio é outro caminho, né? Você está falando outro assunto. Ele já está falando outro idioma. Não, mas aí que está. Não, mas eu quero entender assim, em termos da palavra. Ó, autonomos, auto, lei própria. Privilégios, lei privada. É uma coisa que é parecida. Agora, o que é diferente? Onde é que ela se encaixa? Eu sei que é diferente. Deixa eu te explicar. Nós já trouxemos aí o processo da prerrogativa. O ideal é você pegar a prerrogativa, nós já discutimos aqui. Seria bom você pegar o verbete, analisar isso aí, para depois você trazer suas perguntas. Tá. Mas eu acho que precisa de fazer um preâmbulo nisso, dentro do processo da prerrogativa. Tá. Porque privilégio diz muito respeito ao processo da prerrogativa. Dentro da jurisprudência. Agora é o rabulística, nossa. Eu tenho uma outra rabulística, seria o seguinte. Quando o senhor falou da pessoa da possessão, que o senhor falou, não, faz o EV para ver se você fica... Não teria uma coisa chamada um habeas corpus aí, do ponto de vista aqui, energético? Da pessoa receber? Não, no caso dela, ter o corpo dela, entendeu? O EV dá o habeas corpus dela, entendeu? Não, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu quero falar o seguinte, já que a coisa é mais séria aí, ela fazer o EV para ficar livre do assediador. Para ter o corpo dela não ser possuído. Sei. Tem lógica. Mas não é bem habeas corpus. Tem o seu corpo. O problema é esse, não. O problema é a manutenção do domínio do micro-universo consciencial. Então, isso é muito mais sério que a gente está falando. Não, mas aí que está. O que é habeas corpus ainda está fazendo concessão. É um negócio de pobre. Não é isso. Então, isso é muito mais sério. Não, eu entendi, mas o que é o habeas corpus? Explica.
ir e vir, autonomia, contra um abuso de uma outra pessoa. Pois é, mas agora, por exemplo, esse habeas corpus, não, vamos fazer uma concessão para ele, mas tem que mudar o contexto. O habeas corpus pode ser usado pelo desperto. Aí a coisa fica mais clara. Já não é o semi-possesso, não é o semi-possuído, é o desperto. O desperto faz isso. Escuta, a hora que eu pegava o cara que dessomou, dentro de uma crise epilética, e eu começava a ver, para sentir com ele, é justamente isso. Mas eu estou consciente, eu sabia o que era. Aquilo não deixava moça, não deixava relíqua, não deixava sequela, não deixava efeito. Como diz o povão naquela época, não deixava rima. O negócio é a rima, que eles gostavam de usar, na gíria popular. Entende? Aí já pode ser mais ou menos o processo do habeas corpus. Mas no contexto outro, me perdoa o mau jeito, eu acho que está difícil. A autonomia que ele quer. Mas então, veja, é isso. Agora, o que se passa, Alberto? Todo mundo está caminhando para essa autonomia que abraça ou solta. Entende? Agora, não seria o máximo. Você, por exemplo, está aí o mega assediador. O que você quer? Você quer que eu te abrace? Ou você quer que eu te solte? Entendeu? Isso aqui é o ideal. É esse caminho que nós temos que chegar lá. Isso. E é o processo do negativo e positivo. Agora, o problema da dualidade das pontas, antipodia. Entendeu? Dualidade antipódica. Estou falando agora na sua língua. Professor. Mais ou menos isso. Professor. O senhor pode detalhar, por exemplo, essa condição que o senhor falou do mega assediador, abraça e solta. O que é preciso para entrar nesse padrão? Especificidade. Tá. Só especificidade. Você deu outra saída, não é isso? Alguém aí tem algum elixir biotônico para dar nessa história? Não tem, nega. Aí aquele negócio, nega, não tem outro jeito, neguinha. Não tem. Não, mas olha, tem lógica isso, mas o caminho é esse, é o jeito. Com todo carinho, usando todos os diminutivos possíveis, de neguinha, honey, não honey, não é isso? Não, como diz a Laura tem outra, quer dizer, carinito, não, carinito sou eu que usar, não gosta que fala carinito. Ela só fala carinho. Agora eu falo carinito. Esse não é pior. Ela fala carinho. Agora, o processo é o carinhozito. Oi. Voltando um pouquinho ali no assunto do fanatismo que o senhor tinha tocado antes, qual seria a melhor conduta frente a uma pessoa, no caso uma criança, que está se tornando, não digo até fanática, mas que está priorizando o time de futebol? E como reagir? No caso, o meu filho, eu não sei se eu proíbo, se eu permito, se eu fico neutra, porque eu estou vendo que está sendo uma coisa muito acelerada. Não, o problema é fazer diversificação de interesse. É uma das coisas mais inteligentes que tem aí nessa pedagogia. Diversificação de interesses. Para ele descentralizar um pouco. Eu busco fazer isso. Não deixa aquilo ficar, vamos dizer, envolvê-lo o tempo todo sem nada. Tem que fazer diversificar. Mas também proibir algumas atividades relacionadas? Quando o negócio é excessivo, você tem que proibir alguma coisa, não tem jeito, tem que partir. Criança tem que ter limite. Quem quiser educar a criança sem limite, deve ir para o hospício, que ele vai ficar mesmo no hospício. Cedo ou tarde vai dar problema mesmo, ele já vai, porque é assim, líquido. Tem lógica isso? Não tem? Entendeu? Tem que ter limite. Então, agora, a diversificação é importante. Por exemplo, arranja um jeito de ele praticar natação, é uma saída.
arranja um jeito dele ler certas coisas. Entende? Começa a fazer compensação de uma coisa com outra. Por exemplo, arranja algum filme, às vezes de uma comédia interessante, para ele seguir, observar. Agora, você tem que canalizar isso de acordo com a idade dele. Qual a idade? 10. 10? É isso. Pois é, não, é a fase que começa a ficar mais Porque daí sério. na escola É também tem a teenager. questão dos Tem que colegas. começar a funcionar com isso. Olha lá, ó. 10 anos, é a pré-adolescência, saiu da segunda infância. Aí ele tem que fazer diversificação, não pode deixar. Porque ele ainda não é gente. O certo está crescendo. Agora, ele não pode fanatizar de uma tal maneira que aquilo tome conta da vida dele inteiramente. Entende? Você tem que dar um jeito. Então arranja outro interesse. Por exemplo, ele mexe com o computador. Não pode deixar ele mexer no computador só para mexer com futebol. Aí que está a questão. Esses dias ele passou, todo o tempo que ele estava no computador, foi vendo o site do time de futebol. Pois é. Daí eu digo, vamos ver, pesquisar outras coisas e tal. Não, não quero. Isso aqui também é cultura. Ele me responde. Não, fala com ele que é cultura. Uma outra coisa que fala com ele, se ele quiser trabalhar com cultura, fala com ele. Tem escola de samba. Ele entra lá, vai ser doutor. Com o passar do tempo, é a escola. Ensina para a pessoa a sapatear, a fazer uma opção de coisa. Ajuda. Entende? O Brasil, fala com ele, você é bem brasileiro. Se é futeboler, tem que ser também samba. Sambístico. Não é isso? Você é o cara lá, o futeboler e o sambístico. São os dois. Agora, mais do que isso, falar com ele, tem um negócio chamado corrupção, que a gente tem que evitar. Que às vezes tem isso. Isso é a culturologia. Explica para ele que tudo é cultura, mas que tem a culturologia. E existe um negócio muito bonitinho que chama idiotismo cultural. Explica para ele o que é idiotismo cultural. Fala assim, meu filho, você quer ser idiota? Explica para ele o que é idiota, como é que é. Existe o debilóide. O idiota é pior do que o debilóide. Entende? Tem que falar. Isso é oligofrenia. Explicar para ele tudo com calma. Para ele fazer diversificação. Como é que é? Você é um hemiplégico? Explica para ele o que é hemiplégico. É o cara que ele está totalmente paralisado do lado. Então ele mexe de um lado só. Se ele mexe só com futebol, ele é hemiplégico. Tem outras coisas. E a sua cabeça não funciona? É só o pé? Você levou seu cérebro para os dois pés. Aqui, hemisfério direito para o pé esquerdo. Hemisfério esquerdo para o pé direito. Explica para ele. Então, o cérebro está aqui, ó, no pé. Abaixo do tornozelo. Fala isso para ele. E outra coisa, diz para ele, por exemplo, que o futebol, na hora que a pessoa está cabeceando, o que acontece com o cérebro lá dentro? Com o passar do tempo, aquilo faz mal para a pessoa. E isso a turma do futebol não fala nada. Então diz para ele, você vai jogar futebol, evitar cabecear. Se ele está com 10 anos, aquilo vai afetar a cabeça dele mais tarde. Eu já vi caso que a pessoa chegou no meu consultório e que estava com um problema, eu virei e falei assim, vem cá, nunca tinha visto a pessoa, nem a família, nem nada. Você já foi jogador de futebol? Aí, a mãe que estava ali, era o tempo todo. E aquilo era muito intenso, demais. Agora eu virei para ele e falei assim, vem cá, você gostava de cabecear? Eu era o rei da cabeçada. O cara estava lá, todo alterado. Agora, um rapazinho, ele tinha na ocasião aí uns 18, 17, 18 anos por aí. Então, fala essas coisas todas e pondera. Fala assim, ó, tudo na vida tem um limite. Isso não quer dizer que o futebol não seja bom. Não, pode ajudar. Mas agora tem que saber conviver com o que a gente come, com o remédio que a gente toma, com o esporte que a gente pratica, com tudo que a gente faz socialmente. Tem limite. Coloca os limites para ele. Às vezes ajuda. Agora, ó, converse com o filho. Você sempre vai ajudar muito. Pai e mãe tem que ter diálogo. Isso é uma coisa seríssima. Não é só colocar junto do coração, sentir o batimento do coração um do outro, e os dois corações começar a bater tudo, tom, tom. Não é só isso, não. Tem que ter outras coisas. Então, o diálogo, às vezes, ajuda muito, enriquece muito, né? Encaminha.
Agora, quem é que está com o microfone? Sou Valdo. É você? Na atributologia, o senhor coloca, lança a questão do autodiscernimento quanto ao emprego da liberdade pessoal, né? Sim. Que tipo de atitudes podem demonstrar esse discernimento no emprego da liberdade pessoal? Você pode dar alguns exemplos? Por exemplo, em qualquer instância, ou contexto, ou área que a pessoa se manifestar, ela tem uma central, ou um local central que ela tem mais liberdade, e ela tem as áreas circulares, do primeiro círculo, segundo círculo, etc., fora da mosca, fora do olho do furacão, que ela tem menos. O problema todo da pessoa é saber essas raias de direito à liberdade, à independência, à manifestação autônoma. Por exemplo, se ela está dentro do processo dela, que é tudo dela, ela está na mosca, ela tem 100%. Ela vai para o primeiro escalão, ela já tem só 90%. Para o segundo, ela já tem só 80%. Para o terceiro, já tem 70%. E por aí vai. Se a pessoa começar a pensar num processo desse, ela vai ver que essa inter-relação, que eu chamo da interdependência, ela é generalizada, é universal, é cósmica. Se nós começarmos a entender isso, você vai entender mais a interassistencialidade. Então, isso passa por aquela dimensão que o senhor estava falando, do seu direito e o limite do seu direito com relação ao direito alheio, é isso? Esse processo, que eu estou falando, da mosca e do círculo, é bem o processo da target, o alvo, do ponto de vista quase que prosêmico. Agora, aí tem que colocar a cronêmica. Como é que é o tempo disso? Você tem que levar em conta duas variáveis. Por exemplo, a criança de 10 anos dela, ela tem menos liberdade do que isso. Ela, lá como mãe, ela tem mais liberdade. Tá, entendi. Então, isso tudo tem que pegar também naqueles círculos, a hora que vai se expandindo. Agora, observa, são os efeitos disso. Isso que eu estou falando aqui é baseado nas coisas do transmentor. Muita coisa de ponderação, vamos dizer assim, colocar na balança para fazer o juízo da história, entende? Mais do que salomônico, é nessa base. Então, como é que está o círculo? Está caminhando para onde? Entende? E o que a gente teria mais que observar nos efeitos? Que tipo de variável a gente teria Os mais que observar efeitos nos é a efeitos? hora que aquilo começa a ter resultados positivos ou negativos. Mas só isso não é pouco. Preciso saber também resultado positivo ou negativo para quantas consciências. Tá. Não interessa se são conscientes ou conscientes, mas para quantas consciências. Então, essa repercussão sempre tem. É o problema do efeito, a consequência. E aí entra aquele princípio, quanto mais positivo para o número maior de consciências, mais cosmoético não, mas aí entra um princípio ainda mais sério do que esse, que é aquele básico da própria vida. Nós temos que fazer o máximo de bem para o maior número, número máximo de consciência. Esse aqui é o básico. Isso aí vem da antiguidade. Tá. Então, a opção de filósofo já repetiu isso depois. E é por isso que eu coloco aqui esse mega princípio. Agora, então, a verdadeira felicidade é essa. Entende? Entendo. É o máximo de bens para o máximo de consciência. Isso tem a ver com esse princípio que o senhor coloca, o mega princípio, nada substitui esforço pessoal, é nesse sentido, então. Não tem jeito, né? Você vai falar, não, mas o esforço grupal não é superior ao pessoal? Sim, mas dentro do contexto do pessoal, quem manda é ele. O que adianta um grupo estar fazendo uma força danada com um cara lá dentro? E ele está contra, ele é do contra. Não adianta nada. Então o processo é esforço pessoal. Tem muita gente que participa de um grupo e todo mundo está batendo palma, mas não faz nada lá dentro. Não adianta nada. Então a consciência dele um dia vai acusar isso. Você sabe que às vezes tem coisa do passado que muita gente aqui ainda vai encontrar isso. Não, eu errei por omissão deficitária. Isso aí é que é o pior. Vai chegar um ponto que a consciência fica tão sensível que ela vai acusar essa realidade. Por agora as pessoas nem pensam nisso, nem sabem que existe. Uma boa parte. Observe.
O que você E aqui falou? na tecnologia, quando o senhor coloca a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo, a gente pode aplicar, então, essa dimensão das áreas que o senhor colocou, aí. né? É isso aí. Tá certo. Total. Obrigada. Professor. Agora, aqui, ter total domínio do seu holossoma, quer dizer, sem interferência menor, não é estar desperto? Até um certo ponto. Mas agora, o problema todo é o seguinte, às vezes só ser desperto ainda não é isso, não, é pouco. Se é demais. Quem é que está? Pode falar, Silvio. Waldo, voltando um pouquinho na clarividência epinagógica, como nós podemos dominar o processo? Visto assim que nós percebemos que quando nós estamos sendo orientados, conversando com alguém em algum local, existe alguma técnica para isso? Para que a gente aumente que eu um falo tempo? é essa mesmo. Isso aí é uma técnica de projeção. É a técnica de projeção hipnagógica. Você, geralmente, a melhor pessoa para fazer isso é quando ela tem os processos hipnagógicos espontâneos nela. Então, aquela pessoa que na hora de dormir, ela tem uma opção de entre sonhos, entre tons, sobretons, de imagens, cores e formas. Aquilo, sabe? Sim, se mexendo. Então, veja, às vezes você pode começar a mudar aquilo. E aquilo para você é praticamente quase que palpável. E você muda. Agora, a coisa mais séria é a hora que aquilo vira uma paisagem, um cenário. Aí você dá um jeito de você ir para lá. Então você vai se sentir perto do cenário, quando você vê se está fora do corpo. Porque eu percebo assim que eu sempre falo, acontece isso quase todos os dias comigo, só que quando eu estou assim, num local, conversando com alguém, ou sendo orientado, alguma situação, quando eu percebo que eu estou nesse local, eu acabo voltando, eu não consigo me manter nesse local. Pois é, então a primeira coisa que você tem que fazer é ampliar a sua autoconsciencialidade lá. Esqueça tudo que tem. Primeiro, olha a sua autoconsciência. Eu tenho que ter autoconsciência que eu estou fora do corpo, se é que você está. E observar. Agora, depois que você tiver isso, aí você observa o ambiente. Nesse tem gente. A primeira coisa que a gente tem que ver é ver se tem alguma consciência. Que é o que interessa mais. Extrafisicamente é isso. Primeira coisa é ver isso. Agora, depois, você passa para os finalmente. Diálogo, se precisar, o que tem. Entende? Aquilo que eu chamo o diálogo transmental. E a parte da rememoração? A parte da rememoração, a gente guardar. A rememoração realmente... é você guardar todos os ápices dos episódios. Aquele ponto crítico de cada episódio, você guarda aquilo. Não pode guardar tudo, porque às vezes é difícil. Para quem está começando, é ver os ápices. Qual foi o auge? Aquilo que mexeu com você, aquilo que vincou. É isso aí que você tem que guardar. E outra coisa, sempre guardar uma palavra. Se for possível, uma palavra até mais curta. Senão não vai adiantar muito. E outra coisa, não procure fazer do jeito que muita gente gosta, de fazer memória, fazendo 24. Não, 24 é a mesma idade do fulano. Isso aí complica mais do que ajuda. Arranja uma coisa bem simples. Então, uma palavra bem simples. Por exemplo, garfo. Acabou. Garfo. Você não vai esquecer que era um garfo. Aquele garfo vai dar toda a história do episódio, do cenário, daquele flash que você teve. Tá certo? Isso aí que eu estou dando é a coisa que funciona mais nesse processo, pelo menos que eu conheço até hoje. Você tem que examinar que eu estudei durante dezenas de anos o processo de projeção. Para fazer o livro Projeciologia, eu demorei 19 anos, cotejando tudo quanto era fenômeno. Agora, eu tinha lá 14 anos por aí, já tinha 222 fenômenos desses parapsíquicos que eu estava estudando. Para chegar no processo da projeção, que a gente chamava mais de desdobramento. Agora, com o passar do tempo, eu desdobrei mais esses temas. O desdobramento ficou pequeno. Por causa das consequências do desdobramento, da projeção consciente. A conscienciologia é justamente isso. O que adianta você sair do corpo se você não vai fazer nada, não vai mudar a sua vida, não vai te dar ideia nova, não vai reformular, vamos dizer, o seu bem-estar? Então a conscienciologia é justamente isso. A gente tem que sair do corpo com um objetivo
produtivo. Em favor da gente, em favor dos outros, em favor de tudo. Tem lógica? Professor, queria que o senhor fizesse uma relação entre a auto-organização do item laboratoriologia com o item da evitação da subordinação, que está ali na fatologia. Como é que é esse negócio? Vamos com calma. É uma correlação entre a auto-organização, que o senhor colocou ali no laboratoriologia, Sim. e a evitação da subordinação interconsciencial, que está na fatologia. O caso todo é o seguinte: a auto-organização é a hora, por exemplo, que você coloca a disciplina em tudo que você tem. Se você tem contato com outra pessoa, ou se aquela pessoa, pela própria condição, o cargo, a função dela, ela tem ordem sobre você, você tem que se disciplinar perante isso. Entende? Agora, o problema é você limitar aonde que é que termina o poder dessa pessoa dentro do serviço sobre você e onde é que você tem que ter autonomia. Então, por exemplo, uma das coisas que ocorrem é que às vezes isso vicia a pessoa e ela se entrega, ela relaxa. Então tem aquela pessoa que às vezes está fazendo um trabalho que faz 12 anos e ela está contra aquilo. Então essas pessoas geralmente eu falo para fazer uma reciclagem de mudar a vida toda. Vai passar aperto debaixo do viaduto, mora lá, faz o sacrifício durante uma temporada, mas sai fora disso, porque depois você se liberta. Então, a autonomia séria é nessa hora que precisa de acabar com a patologia. Agora, a auto-organização, ela é que leva a pessoa a diagnosticar, a ver a profundidade disso, ver se está na hora certa, ver o que realmente ela quer, olhar a voliciologia dela, como é que funciona. Você entendeu esse nível que eu estou falando? É uma saída. Tá certo? Então a gente pode dizer que a auto-organização é o traço-chave para superar qualquer condição de subordinação? Não, e para superar qualquer condição patológica. Sem auto-organização não dá nada. Por exemplo, o que é que os médicos fazem quando indicam uma pessoa para ir para um spa interassistencial? É para ela se organizar, porque ela não está organizada. Então ela vai ter horário certo para tomar remédio, para se alimentar, para dormir. Ela vai ter companhias que são adequadas para ela, que não são as más companhias que ela tinha antes. Isso tudo faz parte da auto-organização. A medicina é um conjunto de critérios de organização consciencial. A conscienciologia é um conjunto de organização consciencial para a evolução da consciência. Tudo que a gente tem. Então, organização e disciplina é uma coisa inevitável. Agora, na Terra, a disciplina que tem mais, geralmente é a belicista, é a caserna. Então, é um processo de bicho contra bicho. Então, é o bicho superior que domina o bicho inferior. Mas tudo é uma força bruta, que ainda não é o ideal. Entende? Mas veja, é um jeito da pessoa acertar. Entende? Você olha, você vai pegar, às vezes, uma moça que ela não sabe caminhar. Então, a marcha dela não sabe. Se ensinar a marcha da caserna, ela vai aprender a andar, vai aprender até a desfilar direito. O que associa lá? A escola. É justamente a escola da caserna para as moças. Para elas ficarem educadas. Agora, começa pela marcha, o modo de caminhar. Tem mulher que caminha mais feio do que o atleta. O atleta caminha melhor do que ela. Então, veja, ela é mais marcha, mais desviada. Eu estou dando um exemplo do que é o processo, como a organização é muito séria. E a disciplina da vida da gente. Agora, por exemplo, não pode chegar ao nível da disciplina do toque. Entende? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Lá do Monk, que nós estávamos falando. Não pode chegar, porque ali a pessoa está sofrendo com isso. Isso aí não é o ideal. Então ela sofrer com bobaginha, por exemplo, essa folha não está bem arrumadinha, precisa de arrumar. Entende? Então, o cara sofre com isso, tem que ficar tudo assim. Não é isso.
Eu acerto as coisas, mas eu não sofro com isso, nem também eu vou nesses detalhes patológicos. Você está entendendo? Agora, disciplina é justamente isso. E ela tem que lembrar. Auto-organização, autodisciplina, tá certo? Então agora você lembra, não pode ser perfeccionista, tem que ser detalhista. Outra coisa, você tem que ir para a exaustividade, mas tem que olhar prosêmica e acronêmica, quer dizer, o tempo e o espaço. Você não pode ir para a exaustividade, é até amanhã. Não pode. Não pode ter ditadura nessas coisas. O seu pai não está na forca. Você está entendendo? Se você começar a pensar nisso, você vai dar mais, então, valor para todo esse desenvolvimento da organização e da disciplina. Agora, ó, o nome disso tudo, dentro da ciência, tem um nome. Qual que é a ciência que mexe com isso? Metodologia científica. A metodologia científica, que é isso? Outra coisa. Todo mundo acha que conhece metodologia, não conhece nada. Tá certo? A metodologia, por exemplo, ela precisa muito de epistemologia. Por um lado. Agora, pelo outro, ela precisa demais da etologia. Agora, na hora que você vai entrar nos detalhes, ela precisa daquelas coisas que eu andei falando ultimamente para vocês, é bom a gente recordar. Hermenêutica e exegese. É a exegética. Isso aí tudo a gente tem que pensar. Uma coisa puxa a outra. Agora, tudo está aí dentro. Enfim, você olha para mim. Eu sou um cara organizado para você? Claro. Pois é. Até um certo ponto, né? Não sou lá aquela Brastemp, mas já sou Electrolux. Eu já tenho autoconsciência do que é. Entendendo? Agora, com o tempo, você vai melhorando isso. Agora, outra coisa. A pessoa que começa a se organizar, ela não precisa de mostrar ou falar que ela é organizada. Tudo que ela faz mostra a organização. Por exemplo, você acha que eu gaguejo muito para falar? Uma outra coisa, eu embaraço dentro dos processos para fluir o meu pensamento? Eu, por exemplo, coloco muito o carro adiante dos bois dentro do processo da pensionização? Você está começando a entender? Então, se eu, ou você, ou o Arlindo, o Loche, a Marta, se nós começarmos a falar com a lógica racional dentro de uma condição que, com o passar do tempo, é a ideal, não tem jeito de você substituir de outro modo, você vai começar, então, a expor o seu processo com muito mais lógica, com maior racionalidade, você vai ocupar menos energia do seu lado, não vai gastar tanto tempo, o povo vai entender você melhor. Então, veja, tudo tem que começar por essa comunicação. É a hora que você saiu de você, essa primeira saída, o primeiro passo que você saiu do seu egoísmo para chegar na comunicação, ou você mostra organização ou desorganização. Está começando a ficar claro aí, mas esse é o caminho. Então, a retilinearidade do pensamento, que eu vivo falando, que é da autopensionização, ela talvez seja a primeira manifestação da bola de neve. Em futebol, que a gente estava falando, é o tiro de meta, para começar o jogo. Então, esse tiro de meta tem que ser bem feito. Tem cara que, às vezes, dá um tiro de meta fraco, já bate na mão do adversário, ele já vem, já faz um gol na frente, às vezes num minuto. É gol contra. É gol contra. Isso é um fato. Então, veja, tem muita gente também que é assim. Agora, observa todo mundo que faz preâmbulo para fazer pergunta aqui. E outra coisa, tem o preâmbulo verbal, que é o oral, que é o palavroso, e tem esse verbo aqui, ó. Ela mesma está falando hoje, porque o povo é palavroso, eles fazem demais. É muito preâmbulo para falar as perguntas. Então ela falou, faz pelo menos 5 linhas. O que é que você quer expor? Quer dizer, ela tira muitas das perguntas, porque às vezes é um testamento, é a catilinária. Então, veja, eles já estão me apresentando uma outra enciclopédia da consciência já feita. Entendendo? Estão fazendo a deles, né, para expor. Agora, ó,
A intenção aí, da maioria dessas pessoas, é expor o processo pessoal. Quase sempre você pode olhar que é isso. Então, a pessoa quer expor. Aquilo é um jeito também dela descarregar. Como é que chama essa descarga de consciência? Catarse. Tá certo? Então, o problema da catarse, a gente entende. Mas você sabe, nós aqui é um hospital, mas não é só hospital. É mais uma escola. Se nós começarmos a atender só o processo de hospital aqui, como é que fica? E a OIC? Então eu vou ceder meu lugar aqui para a turma da OIC. Vocês estão entendendo como é que é? O processo aqui é escola. O problema é a reaprendência, é a parapedagogia, é evolução. É isso. Professor Valdo, no item neossinapsologia, o senhor coloca as neossinapses sadias. Eu queria entender assim a relação entre autonomia e neossinapses sadias. A neossinapse sadia é o seguinte: quando você tem neossinapse, é uma sinapse nova, tá certo? Então, quando você tem sinapse nova, ou seja, você recuperou essa sinapse, o que eu quero dizer aqui são as sinapses que são os cons magnos da sua vida. A autonomia, se você começar a ter mais autonomia sem incorrer no crime de invadir os direitos das outras pessoas, você vai cair inevitavelmente para recuperar com os magnos. Uma coisa puxa a outra. Não faz sentido? Então o problema é esse, né? O sinapse sadias. Agora, tem muita coisa aqui que tudo é síntese, né? O detalhismo está assim de síntese. Precisa da pessoa saber. Ela tem que debulhar o que a gente quer dizer com isso. Agora, eu estou só falando o início do princípio do começo, tá certo? Isso aí implica na hiperacuidade, na holomaturologia, no processo da autopercepciologia, autocriteriologia, autocoerenciologia, tudo. Influi isso tudo. Já que eu estou com o microfone aqui. Na exemplologia, né, o senhor colocou assim, a primária e a avançada, né? Eu queria entender assim, um pouco mais o que é essa autonomia dentro do egocentrismo e aquela que vai já para o universalismo. Assim, como é que passa de uma para outra? Autonomia primária, a condição fechada no próprio egocentrismo. A pessoa é autônoma, mas ela está fechada em si mesma, ela não abre mão de nada, ela não beneficia os outros, ela não faz assistência, por exemplo. Agora, a autonomia avançada, uma condição aberta ao universalismo interassistencial. Ela já é universalista, ela já não é mais sectária, ela não é facciosa, ela não é bitolaosa, ela não é fundamentalista, ela não é papa amarelo, ela é interassistencial. Então, ela é universalista. Esse é o caminho da mini-peça, é por aí que ela chega lá. Agora, Alexandre, você pode falar mais, porque com esse paletó e com esses ombros a gente tem que te respeitar. Olha lá, olha o que ele arrancou. Isso é uma armadura. Armadura, bora. É o rugby. Você já jogou rugby? Isso aí é o rugby. Tá demais, estou com calor. Dá para dizer assim que a pessoa, às vezes, quando por exemplo, o egocentrismo, isso entra a questão do teoricão, da pessoa que só pensa na teoria, no universalismo, está aí ainda? Olha, todo mundo que é bitolado tem problema nisso aí. As bitolas, elas variam, tem muita categoria de bitolamento, se você for olhar. Tem bitolamento por emoção, por arte, por processo intelectual, bitolamento por um problema, por exemplo, familiar, profissional. Isso aí varia demais. Religioso, então, são as piores bitolas que tem devido ao dogma. Então, a minha religião é superior à sua, é assim que eles falam. Aí vem a guerra. Matam gente em nome de tudo quanto é tipo de Deus que tem por aí, tudo quanto é tipo de religião. Estão matando sem parar. Olha o que é que tem. Afeganistão, Iraque e Palestina. Só aí, ó, tem 3 lugares. Nesses 3 lugares, tem islâmicos. Nesses 3 lugares, às vezes, tem islâmicos que estão matando uns aos outros. Já notou isso? Fatah entra contra o outro, Hezbollah.
No Afeganistão, a turma do Talibã pega o outro que chegou lá, que está querendo ajudar. No Iraque, então, aquele Mossad pega o outro com xiitas, sunitas, tudo irmãos. Agora, o melhor da história, tem os primos também, né? Primos são os palestinos com os judeus, são primos. Então, veja, tudo é religião. Lá no fundo, a base toda é religião. Na verdade, são irmãos. Né? Observa que vocês vão ver. Não, na verdade, tudo é irmão. Que um era irmão do outro. Então, lá no você lá. veja, a xenofobia é um negócio terrível. Entende? Agora, o racismo dessa condição, o racismo religioso é o pior que tem. Entende? Agora, gente, é muita bobagem, né, que ainda tem na Terra. A gente tem que começar a falar isso e pôr a boca no trombone mesmo, não tem jeito. Muita besteira. Às vezes a gente pensando, né, às vezes até o negócio do judaísmo, outras coisas, pensando assim, né, por que o pessoal não questiona, né, por que não reflete, não questionam? E parece que na última análise fica assim vamos dizer, uma insegurança, né? Mas isso é que é Roberto. Mas aqui, ó, é o problema que eu chamo de Roberto, falta a robotização existencial. Agora, ó, não falta outro experimentologia. Falo, que é um negócio terrível, mas a gente tem que falar, é a massa humana impensante. Eles não pensam por eles. A massa humana impensante, ela faz umas coisas bem negativas. Por exemplo, o nazismo foi criado por causa da massa humana impensante, sendo acionado por Hitler. Mas, por exemplo, existem coisas menores que acontecem em tudo quanto é país. O nome é lei de Lynch, que é o linchamento. Uma pessoa começa a sular todo mundo aí, pronto. Olha o que aconteceu lá no Cristo Espera por Ti, justamente isso. Vamos atrás, o assassino, vamos atrás dele. Daí a pouco está aquela cobra de gente subindo a escada para pegar o cara. E ela é inocente. Mataram o inocente. É o tradicionalismo. Você começa a estudar a tradição, tradicionalismo. Tudo aquilo que está assentado. Você vai chegar à seguinte conclusão, depois de muito tempo. 51% é negativo. Mas nós precisamos da tradição. Do ponto de vista de ciência, por exemplo, se não tiver tradição, nada funciona bem. Como é que fica? E ciência é a linha de conhecimento menos pior de todas. Olha só o problema. Está claro isso? Mas onde entra o ismo significa que há uma irracionalidade, né? Quer dizer que há uma conservação de uma coisa que não tem uma razão, né? O egoísmo é a primeira coisa que a pessoa tem que combater para ela evoluir. Não tem outra. Primeiro egoísmo. Agora você vai falar assim, mas tem o orgulho. O orgulho é filho do egoísmo. Ele não é o pai. O egoísmo é maior. Agora, a pior coisa que tem é o egocentrismo da criança, que é uma coisa natural, quando aquilo permanece. Você está entendendo? Ele remanesce, tem uma remanescência dele, ele não sai. E fica no adulto. Isso é que é o pior que tem. É isso aí que a gente tem que pensar muito. Então, a maior parte, por exemplo, dos nossos egoísmos aqui, são egocentrismos infantis de adulto. Então, você vê isso com muita facilidade nas moças, que não têm muita experiência. Processo emocional, por exemplo, das jovens. Tem muita coisa nesse sentido. Reação. Tem muita coisa assim. Agora, o nível que nós estamos estudando hoje, essas coisas vão ficar cada vez mais vomitivas para nós. Quando você chegar perto, se não tiver cuidado, você vomita. Aquilo vai te fazer mal. Você não vai se sentir bem. Uma outra coisa, vocês todos vão começar a melhorar a hora que você vê aquela porção de filme e recusar. 7 em 10 você está recusando. Tem alguma coisa que você não está de acordo. Você não quer nem ver. A hora que você está começando um filme, que você estava com toda a esperança, e você para daí 10 minutos. Muda de canal. Então, esse nível nós temos que chegar aqui. Agora, vai chegar um ponto que vocês vão ver como é que a coisa está tudo poluída, por tudo quanto é lado, a comunicação, a coisa extraordinariamente poluída.
o que está saindo agora de filme com pênis dos outros, é um monte de filme que não tem nada a ver com aquilo, o cara aparece lá com o pênis exposto. Mulher ainda não está não, mas qualquer hora nós vamos começar a ver introitos vaginais, tudo quanto é filme. É um monte. Eu contei essa semana 3 filmes que não tinha nada a ver com isso. E outra coisa, eles às vezes falam lá que pode ser para adolescente, pode ser para adulto, telecine. Agora você olha, daí a pouco o cara está lá, pelado, peladão. E outra coisa, tudo eles fazem dentro de um contexto, de um roteiro, que é mais do que óbvio que o cara tem que estar. Ele está sendo perseguido, é um processo de tortura, tem que ficar pelado, é a tortura, você está entendendo? Tomando banho. Mas por que na hora do banho? Então você veja, eu estou dando só um exemplo de uma coisa escatológica, né? Então, os filmes pornográficos, se esse negócio continuar, daí a pouco, não vai ter mais diferença. Como é que eles vão classificar filme pornográfico se todos eles estão ficando pornográficos? Esse é o original. Quem é o original? Como é que é? Esse é o original. Agora veja, isso é a situação das consréus. As consréus estão começando a dominar certos tipos de comunicação. Vocês observam que o negócio já estão pondo as mangueiras de fora. A infiltração é incrível. Gente, às vezes um processo histórico, tudo bacana, você está com uma confiança naquilo enorme. Quando começa o negócio, tudo a desbordar, a piorar, pelo lado, por exemplo, da violência, cada vez maior, tudo. E eles não mostram nada de violência, não falam nada disso. Agora, tem filme que é super violento, que eles falam assim, esse filme só serve para adulto. Mas não fala aquilo, né? O que é. Só fala que é adulto. E toda essa festa que estão fazendo nesse filme do Zé do Caixão novo aí, parece que está todo mundo... Pois é, mas o Zé do Caixão, ele vamos dizer, o representante brasileiro da baratosfera no cinema. Isso é antigo, todo mundo sabe disso. Senhor, na hominologia ali, a última palavra, consciência libera, o senhor mudou liber para libera ou o A está mais mesmo? Não, o caso é libera, que a gente chama lá. Mudou, não é mais aquele liber. liber. Esse aqui que a gente está usando. Que aqui é liber, né? Não, esse aí é antigo, esse aí está